gente sim é nosso, é sergipano. Olá, estamos de volta com o programa Oxente Sim, e hoje no quadro Lado a Lado com Ricardo Santiago eu tenho o prazer e a honra de receber a doutora Rivânia Carvalho. Doutora Rivânia Carvalho, seja muito bem-vinda ao programa Oxente Sim. É um privilégio poder conversar com uma pessoa que é do direito. Eu vou aqui expor algumas convicções, algumas ideias e vamos debater. Okay. O que a senhora não concordar, Ricardo, eu não concordo. Tá. Não precisa me processar. Inicialmente, eu quero agradecer a todos, saúdo a todos que nos ouvem, e a honra é minha de estar aqui em seu programa. Muito obrigada pelo convite. Bacana, bacana. Eu queria começar da seguinte forma, doutora. Pois não? Sempre, há muito tempo, imaginei o quê? Que muita coisa nós temos de bom para a sociedade e algumas coisas ruins. E aí, onde é que eu quero chegar? É que o direito, a senhora, uma vez como advogada, hoje a gente tem que conversar sobre o direito. O direito poderia ser algo mais ensinado Concordo. para as pessoas desde a infância. Por quê? Você diz, mas Ricardo, por que esse raciocínio agora? Muita gente comete atos, vamos dizer assim, cometem ilícitos. Claro que tem aqueles que sabem que é a coisa errada e vai propositalmente porque desafia as leis. Sim. Não é isso? As regras da humanidade estabelecidas pelo homem e às vezes até pela Bíblia, que a gente vai também, que eu tenho uma concepção, uma ideia também sobre a Bíblia. Não. Mas aí o que é que acontece? Vamos lá. Trocando em miúdos. Muitas vezes um cidadão executa um ato e de repente ele não sabe que aquilo seria ilícito, ilegal, imoral, uma contravenção, que às vezes não chega a ser um crime, né? Que crime e contravenção é diferente, que daqui a pouco eu vou até perguntar sobre isso. E de repente chega um processo, você está intimado, você está culpado e ele não sabia. Não estou dizendo que isso acontece generalizadamente, porque ninguém é ingênuo. Acontece, mas viu? acontece de fazer alguma coisa errada. E aí o que é que acontece? Como seria uma forma para que atenuasse isso, diminuísse? Seria o quê? Um ensinamento desde a infância, nas escolas, direitos, não estou falando direito como advogado, direitos que as pessoas deveriam sempre aprender. Olha, isso é correto, isso não faz bem, isso não é saudável, isso pode lhe dar uma consequência. E aí caberia a cada um que, tendo ciência, não é isso? Isso. E assumir os seus atos. Então, é interessante, Ricardo, porque a educação básica, né, no infantil, digamos, né, o antigo infantil, né, que é da nossa época, deveria já ensinar uma matéria ou um jogo lúdico que informasse os direitos básicos das crianças, né? E dentro desse tema, dentro dessa matéria, mostrar através de vídeos, através da própria Bíblia, né? Que, assim, eu não estou sendo alusiva à religião tal, mas a Bíblia é universal de todas as religiões. Então, a criança tem que ser ensinada dentro de toda essa sistemática, né, de educação básica, juntamente com a Bíblia. Então, eu concordo com você que deveria, sim, existir uma matéria que dissesse, pelo menos ensinasse os direitos básicos às crianças, desde o início, né, desde do infantil, do maternal, digamos assim. Porque criança, mesmo pequenininha, mas elas aprendem, né? Sim, elas são ensináveis. Porque o que ia acontecer, eu acho, veja bem, não sei. Aí, gente, não é a verdade absoluta. Ricardo apenas acha, estou dando a minha opinião. Que melhoraria, no caso que se referiu aí à Bíblia, se melhoraria na formação de caráter, de pessoas, Exatamente. entendimento, o caminho do certo,
eu acho que é o seguinte, que tem que ensinar, ó, isso você fizer errado e isso você fizer certo. E a pessoa escolhe. Não é obrigar somente, olha, você tem que fazer isso porque isso é o certo. Não, não é obrigação, né? Não. Tem que É ensinar. esclarecimento. Ensinar você não está obrigando a pessoa a aprender. Você ensina, né? E a criança absorve. Então, ela vai absorver aquilo, né, que você está dizendo dentro do conceito que ela tem, né? Dentro da formação mental que ela tem. Então, daí é que se forma também o caráter, né? Em seu escritório, eu tenho impressão, ou é uma curiosidade, já chegou, por exemplo, clientes que com determinado, fazendo uma consulta, precisando de um auxílio jurídico, certo? De um profissional, como a senhora é, e de repente a senhora diz, olha, você aqui tem direito a isso, tem direito àquilo, e ele nem imaginava, não sabe nem o que era aquilo. Que talvez ele fosse não precisar do seu serviço, não é isso. Ah, mas é bom que as pessoas não saibam, porque aí o advogado não vai ter o serviço. Não, não é isso. É que para quando ele procure o advogado, ele já sabe o que é que vai, mais ou menos, vai precisar de um desenvolvimento técnico, de um documento, uma petição, como é dito, né? E aí o que era que eu queria saber se no seu escritório já aconteceu de chegar pessoas com um problema vezes. X e ele ter 10x de solução e não sabia. Sim, sim. Inclusive, isso a gente vê muito em direito previdenciário. Às vezes, o cliente chega no escritório para buscar um tempo que ele tem de serviço para ver se tem tempo para se aposentar. E aí a gente vê que tem outra coisa ali que tem que arrumar. Arrumar no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. E aí ele diz, olha, está faltando um vínculo, você está aqui na carteira com uma situação e lá no INSS tem outra. Então, isso acontece muito. Às vezes, a pessoa vai pensando que tem um direito e tem outro. Outras vezes, pensa que não tem direito algum e tem um direito a pleitear, né? Porque os direitos têm que ser pleiteados, né? Porque se você não pleitear o direito não vai abrir a porta para você. Você tem que bater na porta. Isso. Me diga uma coisa, já aconteceu de chegar algum caso que a pessoa tinha uma carteira assinada de vamos dizer assim, uma X quantidade de tempo bem considerado e quando foi verificar, nada tinha sido recolhido. Já aconteceu isso? Já. Nesse caso, como é que se resolve? Tem solução para isso? Então, inicialmente a gente faz um planejamento, que é o planejamento previdenciário, né? Quando o cliente chega lá, aí ele diz, doutora, eu estou com tanto tempo de contribuição, eu quero ver aí no CNIS se eu já tenho tempo para aposentar. E a gente vai olhar. E quando a gente entra no meu INSS, vê algumas coisas que precisam serem ajustadas. Como, por exemplo, tem vínculo que está na carteira e não está no CNIS. Ou, ao contrário, tem a anotação na carteira, mas não tem recolhimento, né? Aí também é outra situação. Então, é preciso, cada caso é um caso, é preciso haver uma análise, uma verificação da vida contributiva daquele segurado, junto ao INSS, para ver também o tempo que ele tem para se aposentar. E muitas vezes tem já direito adquirido, né? E não tem informação, não sabe. E quando acontece por exemplo, ele tem a carteira, ele trabalhou em uma determinada empresa e a empresa não recolheu. Como é que vai desatar esse nó? Então, veja, tem que existir. Digamos, e deixa eu até aprofundar mais a pergunta. E vai que essa empresa nem existe mais? Então, aí é que está o problema. Tempo perdido? Não, tempo perdido não. Ele tem que reunir provas materiais. Ele tem que ter algo, um recibo de pagamento, algo assim desse tipo, para ir buscar junto ao judiciário uma providência. Ele não pode perder o tempo que ele trabalhou. Ah, mas a empresa está falida. Sim, mas vamos ver quem são os sócios, né? Isso tudo na verdade, é direito do trabalho, né? É uma área que é atrelada ao direito previdenciário. Porque se você não tiver aquele vínculo certinho ali, não conta para tempo de contribuição e tempo de serviço, né? Então, é necessário que bata as portas da Justiça do Trabalho para resolver essa celeuma.
O que é, na essência, ao pé da letra, é planejamento previdenciário? Então, planejamento previdenciário é um apanhado geral do tempo de contribuição daquele trabalhador, desde o primeiro vínculo empregatício até o último. Então, a gente faz uma linha do tempo, certo? Muitas vezes, como eu acabei de falar, tem vezes que na carteira tem a anotação e lá no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais do segurado, não consta. Então, precisa fazer uma retificadora. E aí é um cuidado que o advogado previdenciarista tem, de fazer essa retificadora para que feche todo o vínculo trabalhista com tempo e carência de tempo trabalhado. Entendeu? Outra curiosidade, porque quando eu estava perto dele, quando eu anunciei, eu sempre divulgo, né, nas redes quem vai estar comigo, tá, os objetivos, os temas, os conteúdos, e aí eu recebi aqui essas perguntas, por exemplo, o que são benefícios programáveis? Então, benefícios programáveis são Isso aqueles... Foi um amigo que estava conversando justamente sobre aquilo no início que a gente falou, que as pessoas não têm noção, não entendem o idioma direito, e um advogado conversou com ele por telefone, ele disse que estava indo ainda conversar pessoalmente, aí ele me perguntou isso: Ricardo, você vai estar com um advogado? Eu disse: foi, eu disse aí, das boas, incrível, essa joga pesado. Aí ele disse: o advogado me falou que tinha essa questão aí dos benefícios programáveis, e eu não quis perguntar a ele o que era. Eu digo: deixe comigo, eu vou aproveitar a oportunidade e pergunto. Então, eu vou explicar. Olha, os benefícios programáveis são benefícios que o trabalhador tem e que já tem o direito adquirido. O que é um direito adquirido? Direito adquirido é que na emenda constitucional de 2019, foi implantado todos os benefícios programáveis. São todos aqueles que, anteriormente à emenda, o sujeito, no caso o trabalhador, já tinha direito para se aposentar. E com a emenda vieram novas regras. Mas, se ele tinha já o direito adquirido para se aposentar, ele tinha também o benefício programado, específico para a aposentadoria dele. Então, a nova regra não iria atingir... Não iria atingir. O caso dele. Sim, sim. Entendi. Então, veja, a emenda constitucional foi de 13 de novembro de 2019. Foi publicada 13, então passou a vigor a partir do dia 14 de novembro de 2019. E com isso, muitos segurados correram para os advogados para se aposentar antes de entrar em vigor a emenda, achando que não tinha necessidade, né? Não tinha essa necessidade dessa correria, porque o direito já estava ali, já estava adquirido, então não tinha mais como voltar atrás. Então, isso aí se encaixa em direito adquirido do segurado. Sim. É isso. Isso. Ele já tinha direito, não precisava desse desespero. Sim. Por quê? Porque a coisa contava lá de muito tempo antes. Né? E olhe que agora, com o planejamento, descobrimos que as pessoas que correram para se aposentar antes da emenda, às vezes perderam dinheiro, perderam um valor considerável do benefício. Se aposentaram antes do tempo, digamos assim. Antes do tempo, não pelo tempo que já tinha adquirido, mas com um valor abaixo, uma alíquota abaixo do que teria direito posteriormente. Mas aí a senhora acha que foi o quê? Uma falha do próprio segurado? Não. Ou de quem o orientou? Eu creio que tenha sido, o problema todo foi o sistema. O Ministério da Previdência deveria ter orientado ao segurado, não precisaria correr. Tenham calma, né? Então, exatamente. O cara trabalhou, digamos assim, 25 anos e acelerou para se aposentar, ele faltando... Então, às vezes... Antecipou mais um ano, acabou e... Não é nem tanto, assim, trabalhar mais um pouco para poder... Não é essa a questão. É implementar já as condições, entendeu? Se em novembro de 2019 ele já implementava as condições, ele já tinha direito adquirido. Então, é por aí. Não é pagar mais para adquirir, entendeu? É algo que já está adquirido, pelo tempo de contribuição, pelo tempo de serviço que ele possui.
A gente vê sempre o comentário, é muito difícil me aposentar, será que eu consigo? Não consigo, foi negado, e agora o que é que eu faço? O que tem de mais importante que deixa que, vamos dizer assim, vamos dar um nome de, qual o documento que a pessoa precisa ter na mão dele, para que aquele documento ali não evite que ele tenha a chance de não ter o seu benefício. Então, veja, o documento principal é o CNIS, que eu lhe falei, o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Nesse cadastro tem todos os vínculos. E se não tiver, o advogado tem que averbar o que está faltando. Através de prova material, aí se faz um requerimento administrativo, junto mesmo ao INSS, para fechar, averbar aquele tempo faltando, que está faltando no CNIS. Então, o documento principal é o CNIS. Agora, precisa entrar no meu INSS. Se o segurado já tiver a senha, ele entra na página do meu INSS com a senha e o login e lá vê o tempo todo contributivo, desde a primeira contribuição até a última. E daí se faz o estudo, a verificação do planejamento. Aí entra o planejamento previdenciário, que é o estudo geral. Aqui nós falamos que estudamos a linha do tempo do trabalhador. Entendeu? Então é importante, trabalhador, você está sempre atento, acompanhando Isso o mesmo. seu CNIS. Exatamente. Não é isso? Porque isso é o principal documento do tempo que ele vem trabalhando, recolhendo, alguma Isso coisa mesmo. assim. Então, entender. Me diga uma coisa, quais os tipos de segurados da Previdência Social? Então, olha, a Previdência Social, ela tem dois tipos de segurados. São os segurados facultativos e os segurados obrigatórios. Os facultativos, como o próprio nome já diz, né? Você não trabalha, mas quer contribuir para o INSS para futuramente se aposentar ou precisar, se por acaso precisar de algum serviço do INSS, você tem o direito, porque você está contribuindo. Então, esses são os facultativos. E o obrigatório são os filiados, né, ao regime geral de previdência social. Então, são esses dois. Agora, dentro do facultativo e do obrigatório, existem outros ramos, que dentro do obrigatório tem empregado rural, tem empregado urbano, tem, trabalhador avulso, tem os profissionais liberais, entendeu? Dentro do obrigatório. E do facultativo tem as donas de casa, por exemplo. Elas elas não têm a obrigação de fazer a contribuição todo mês. Mas se elas quiserem, para no futuro ter um direito junto ao INSS, elas contribuem. Mas se elas não contribuem todo mês, depois de um tempo, como é que ela vai... Então, depende de cada caso. Veja, a Previdência tem a lei própria e diz que em 12 meses sem contribuição alguma, ela perde a qualidade de segurado. Mas existem exceções na lei que dá o direito, mesmo após 12 meses sem contribuir. Se em 12 meses não contribui nenhuma vez, a depender do caso, perde a qualidade de segurado. Aí não tem direito a algum benefício, nem auxílio, Tem que acidente. começar tudo de novo. Isso. Daquele período não tem direito. Aí vai começar, certo? Vai ter direito, assim, no caso de tempo de contribuição para a aposentadoria. Né? Aí junta esse tempo, faz essa linha de tempo de quando foi contribuído, quando foi que ela parou. Então, isso tudo é dentro do planejamento previdenciário. Cada caso é um caso, na verdade. Tem que ser estudado, analisado, verificado bem detalhadamente para cada segurado. Tem um outro item que as pessoas sempre comentam que foi reprovado, é o exame, a perícia médica. E às vezes a pessoa até diz, olha, mas rapaz, um exemplo, deixa eu exagerar como lei. O cara não tem o pé. E foi reprovado na perícia. Lógico que não vai acontecer isso, mas eu estou me referindo a lesões que aparentemente a gente já percebe que a pessoa tem. Lesões físicas são aparentes, lesões físicas. Mas e as lesões mentais? Né? Não é todo mundo que tem lesão mental que
né, que o perito é capaz de dizer, você realmente é existe, doido. E eles são bem rígidos, não é? São. Porque também tem muita gente que quer levar na valsa. Não, mas para você ver, ultimamente, que eu tenho percebido no escritório, é que todos que vão para a perícia, realmente eles têm uma sequela. Ou sequela física, ou sequela psicológica. Mas aí é que está, o INSS e os peritos são pagos para, né, para não colaborar, digamos assim. Para né? não facilitar. Né? Isso. Não facilitar. E aí acontece de ser indeferido. Mas, assim, muitas vezes você vê o direito ali. O direito está patente, está latente, mas o segurado não consegue. Como eu já vi casos que a pessoa vai lá, faz a perícia, é reprovada. Aí entra via justiça e consegue. Então, aí é que está. Por quê? Porque mostra, através de provas materiais, que realmente existe a sequela. Aí, no judiciário, é mais ampla a prova. Por quê? Porque tem o perito do juízo. Não, e aí o INSS mostra o perito dele. Chama o perito do juízo. E aí constata realmente, digamos, tira a prova, né? Se a pessoa realmente tem a sequela ou não. Olha, a gente só vai dar um intervalo e volta já já, mas o papo tá bom, viu? Daqui a pouco a gente volta. Oxente sim, é nosso, é sergipano. Estamos de volta com o programa Oxente Sim, hoje no quadro Lado a Lado com Ricardo Santiago, a doutora Rivânia Carvalho. Boas dicas, a gente já vem esclarecendo e vamos dar continuidade aqui na segunda parte. Doutora Rivânia Carvalho, a gente sempre viu, a gente sempre soube, já aconteceu comigo há muito tempo, quando a gente menos espera, chega um cartão de crédito em nossa casa. A gente não pediu, a gente não solicitou. O que é isso? O que é que o consumidor, aonde ou como ele vai contrapor isso? Porque isso é o quê? É um abuso? Isso é uma infração? Em que se enquadra isso? Então, veja, o cartão de crédito que é enviado para a casa da pessoa e não é solicitado pela pessoa e chega e ainda às vezes vem até cobrando anuidade, sem a pessoa pedir o cartão, sem comprar nada no cartão e ainda vem a fatura com anuidade. Isso acontece demais. No escritório, inclusive, já aconteceu várias e várias vezes. E o que é que tem que se fazer? Bater as portas do judiciário. Mas, antes, precisa o quê? Haver digamos assim, um acordo administrativo. Tentar administrativamente junto ao banco. Por que chegou aquele cartão sem autorização, né, no caso da pessoa, e isso através do protocolo que eles dão, né, você pega o número do protocolo, anota, tudo certinho. Caso não se resolva, aí vai bater as portas do judiciário, para que resolva essa situação, já que não existe acordo, não existe nenhum tipo de, amigavelmente, de resolver a querela, né? Eu sei. Existe um código de defesa do consumidor. Sim. Então eu queria saber a partir de quando ou qual situação eu passo a ter direito de usufruir desse código, se eu não sou consumidor ou se eu já sou um consumidor. A partir de que instante eu sou um consumidor para poder ter direito ao Código de Defesa do Consumidor? O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 2º, ele diz quem é o consumidor. Praticamente todos nós somos consumidores. Nós consumimos produtos, consumimos todo tipo de produto, né? Então, todos nós somos, em potencial, consumidores. E agora também tem aquela definição de fornecedor, né? Fornecedor é todo aquele que vende, é todo comerciante, é todo fabricante. Então, existem essas duas figuras. Quem é consumidor ou quem é fornecedor. Consumidor não é exatamente alguém que compra um objeto, um artigo qualquer. Por exemplo, é enquadrado na lei de defesa do consumidor. Se, por exemplo, minha profissão, eu sou comunicador. E aí, de repente, eu chego aqui e dou uma notícia falsa, uma informação falsa, que um determinado carro que vale 100 mil, eu divulgo que ele vale 5 mil. Isso se encaixa também?
Sim. apenas por uma informação, uma notícia falsa? Sim, sim. Em época de fake news, eu acho que essa pergunta é bem Então, pertinente, né? no Código de Defesa do Consumidor também tem essas diretrizes que informam que você informando a população um valor que é abaixo do valor de mercado ou que você se equivocou, era um valor X e você disse que era valor Y. Então você tem que arcar com isso, né? Eu não Consequências, né? Com as consequências, eu tenho que ser responsável, né? Sim, sim. Por aquilo que eu informei errado, né? Sim. Agora, veja, uma coisa é você fazer com dolo, né? Você fazer por livre e espontânea vontade, ou seja, você tem a intenção de prejudicar alguém. Outra coisa é você dar a informação porque você achou que fosse, né? Isso daí também tem que pesar. Tem nuances na lei, que eu chamo brechas, né? Que aí você vai ter que provar que o outro lá usou de má fé quando anunciou o seu produto. Entendeu? Doutora, sabe uma coisa que eu me preocupo muito e que quando chega até a minha rede, no caso o meu celular, meu aparelho, por exemplo, um carro que foi assaltado, foi tomado de assalto, aí a pessoa manda a placa, eu não replico aquilo. Por quê? Eu pensei o seguinte uma vez, veja se eu sou meio assim, psicótico, né? Não é, mas eu acho que eu sou mais preventivo. Porque, por exemplo, eu pego uma placa de um carro e divulgo que foi roubado. Eu não sei se foi roubado. E aí alguém que é o próprio dono do carro, correto? Está dirigindo esse carro, alguém vê a placa e diz à polícia, olha, aquele carro ali é roubado. E aí a polícia chega e já vai tomando as providências, e aí até a pessoa provar que vai que o carro é dele, mas não está no nome dele. E eu acho que isso pode desencadear muita confusão. Que criminalmente já aconteceu, eu não lembro agora em qual foi o estado, que certa vez circulou na internet que um casal que estava sequestrando criança, e esse casal foi reconhecido, a foto deles foi postada, foi exposta na rede, e esse casal chegou a ser agredido, e era mentira. Olhe que confusão causa para uma pessoa replicar, divulgar uma coisa que ele não tem certeza. Então, toda vez que chega foto de criança desaparecida, vamos tornar esse rapaz aqui ou essa moça famoso porque espancou alguém. Ali mesmo eu apago. Então, Jamais eu vou passar para frente. Eu não sou polícia. Existe... É um comportamento errado esse meu, exagerado? Não, é preventivo, né? A pessoa tem que ter muito cuidado em passar adiante uma informação, porque às vezes a informação já vem deturpada para você, e aí você vai e passa adiante. Então, veja, quanto isso não reflete lá na frente, né? Que causa, então, que pode causar na vida de alguém. E agora, principalmente com a internet, está acontecendo muito esses crimes de internet, entendeu? Tá, que são crimes virtuais, né? Que é fake news e tudo mais. Então, tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado. Encaixa no caso o quê? Calúnia, difamação? Depende do caso, né? Porque calúnia, você está caluniando alguém sabendo por dolo e fazendo isso porque sabe o que está fazendo, né? Que é o dolo. Mas tem a difamação também, né? Isso tudo é na seara criminal. Fora isso, na seara civil, tem uma indenização. Você pode pagar uma indenização por danos morais para a pessoa que foi lesada, entendeu? Voltando aqui para o tema consumidor, eu comprei um determinado produto hoje. Eu tenho um prazo para poder ir lá, voltar a reclamar? Sim. Ou é de acordo com nota fiscal? Não, qual o procedimento comum? A nota fiscal você tem que ter, né? Todo produto que você compra, você tem que ter a nota fiscal. Às vezes o fornecedor ou o comerciante não dá a nota fiscal, mas você tem, como consumidor, o direito de pedir. E ele tem a obrigação de lhe fornecer a nota fiscal daquele produto que você comprou. Agora, tem um prazo, sim, tem um prazo de 7 dias, é o prazo, para que você não gostou do produto, então devolva. Às vezes, esse produto pode ser comprado pela internet. Também o prazo é o mesmo, são 7 dias.
para devolução do produto, ou produto com defeito, ou produto que você comprou pela internet, achou que fosse de um jeito e quando chegou em sua casa foi de outro. Então o prazo é o mesmo, são 7 dias, entendeu? Tem uma pergunta aqui também das pessoas que, quando eu falei que ia estar com a senhora aqui, e me pediram que eu perguntasse o seguinte: plano de saúde, ele pode limitar o tempo de internação do seu cliente? De forma alguma, de forma alguma. O usuário do plano de saúde tem todos os direitos ali prescritos, né, tanto no Código de Defesa do Consumidor, porque não pode limitar. Isso é ilegal, é prática abusiva do plano de saúde. Infelizmente, aconteceu muito essa pandemia de 2020 para cá. Muitos, assim, até inclusive ingressamos com um mandado de segurança para que o plano pagasse o tratamento. Tanto o tratamento oncológico quanto a internação de Covid também. Aconteceu muito. Então, não pode acontecer isso, porque pode gerar danos morais nesse caso. E geralmente acontece de ter esses danos. Tem uma pergunta aqui de um conhecido, que se negar tratamento prescrito por médico pode gerar danos morais. É isso que Isso pode sim. Tá falando, né? Pode gerar danos morais. E não pode, né? Não deveria, né? Negar, né? Não, porque veja, às vezes o médico ou até o plano de saúde não aceita, né, que aquele tratamento, digamos, oncológico, necessita de, digamos, 2, 3 remédios caríssimos. E às vezes o plano de saúde não cobre. E é obrigatório o plano de saúde cobrir. Até entendeu? porque a pessoa pressupõe que adquiriu essa doença depois que já era cliente. E já vem pagando o seu plano. Então, isso mesmo. É uma contraprestação. Você paga, você tem que usar. Entendeu? Existe essa contraprestação, né? É isso aí que... Tudo isso leva ao início do que a gente começou a conversar, né? Que as pessoas precisam entender, ter conhecimento básico para poder saber o que reivindicar. Exatamente. Olha, doutora, a gente está chegando ao fim dessa participação. Outras virão. Com certeza, Com estou certeza. à disposição. Eu achei bacana, muita coisa que chegou aqui. O direito é bem conhecimento. amplo, tem muita coisa para se divulgar, né? Para poder as pessoas terem ideia do que realmente tem direito e que busque os direitos. Não é só saber do direito que você tem, se você ficar inerte. Você tem que ir atrás, você tem que buscar os seus direitos, fazer valer. E o judiciário está aí. Né? Tem a Defensoria Pública para... Direito, você tem direito, é seu. Então, vá buscar. É isso. Agora, tem que pleitear, né? Junto à Defensoria Pública, junto a advogados particulares, mas não pode deixar passar. Porque senão isso existe um desrespeito com o consumidor, né? Com a própria pessoa. Né? Então... Olha, foi muito bacana. Mais informações virão aí pela frente. Muito obrigado, doutora. Eu agradeço, doutora. Viu? Muito obrigada pelo convite. E com fé em Deus, a gente vai estar sempre aqui para poder levar informação para a população. Que você bom. mais esclarecido, você vai ter uma vida bem melhor. Tá bom? Então, o Oxente Sim fica por aqui e até a próxima, se Deus quiser e Ele quer, e assim vai ser. Valeu, fui, tchau. Oxente Sim é nosso, é sergipano.